Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a terceira infância. E eu gostaria de começar falando sobre o desenvolvimento físico. O crescimento durante a terceira infância é consideravelmente mais lento. Entretanto, embora as mudanças possam não ser evidentes no dia a dia, contribuem para uma surpreendente diferença entre as crianças de 6 anos, que ainda são pequenas, e as de 11 anos, que em muitos casos começam a parecer adultos. Você já deve ter visto isso. As crianças crescem de 5 a 7,5 centímetros por ano entre os 6 e os 11 anos, adquirindo aproximadamente o dobro do peso nesse mesmo período. Um estudo feito por Ellis, Abrams e Young em 1997 mostrou que as crianças afro-americanas de ambos sexos tendem a crescer mais rapidamente do que as crianças brancas. Perto dos 6 anos, as meninas afro-americanas têm mais músculos e mais massa óssea do que as euro-americanas ou as brancas, as mexicanas, e estas têm maior percentagem de gordura corporal do que as meninas brancas da mesma altura. Para suportar um bom crescimento e exercício constante, as necessidades de uma criança em idade escolar são em média de 2.400 calorias diárias. Um pouco mais para crianças mais velhas e um pouco menos para as mais novas. Nessa idade, é necessária uma dieta variada que contenha grande quantidade de grãos, frutas, vegetais e elevados níveis de carboidratos complexos, como os encontrados nas batatas, massas, pães e cereais. As necessidades de sono diminuem de aproximadamente 11 horas por dia aos 5 anos de idade para um pouco mais de 10 horas aos 9 anos e cerca de 9 horas aos 13 anos. Muitas crianças em nossos dias enfrentam problemas de insônia, pois tendem a ter os seus próprios horários para dormir e possuem aparelhos eletrônicos em seus quartos. Essa falta de sono causa inúmeros problemas de ajustamento, onde é ainda maior em crianças que têm um nível socioeconômico menor. O sono é de extrema importância para o desenvolvimento da criança. Outro desenvolvimento importante é o cerebral, que apoia avanços cognitivos. Uma mudança importante que acontece é a perda da densidade da substância cinzenta que reflete na poda de detritos não utilizados, dando espaço para a substância branca, causando um notável desenvolvimento intelectual entre os 6 e os 13 anos. As atividades motoras continuam em seu desenvolvimento, sendo importante para estimular as crianças a brincarem no intervalo da escola, a diminuírem o uso de eletrônico, para que dessa maneira eles possam se desenvolver fisicamente de forma plena. O Flávio irá falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento cognitivo. Flávio, é com você. É isso mesmo, Júlio. Segundo Piaget, por volta dos 7 anos de idade, a criança atinge o estágio operatório concreto, em que há um desenvolvimento cognitivo maior, e a criança começa a fazer uso então de questões como operações mentais, pensamentos lógicos e levar em considerações todos os aspectos de uma situação para poder tirar conclusões. Ocorre então a melhora de entendimento de diversos conceitos, como por exemplo o pensamento espacial, em que a criança começa a entender melhor questões como distância, espaço. É o momento em que a criança começa a poder ir sozinha para a escola e conseguir lembrar o caminho de ida e de volta. Também, a criança vai ter um entendimento melhor sobre causa e efeito, em que ela vai conseguir entender que determinadas situações ou determinadas ações levam a determinadas consequências. Ela também começará a fazer com mais facilidade a categorização. Então, ela vai conseguir agora dividir o universo dela e separar as coisas por categoria, sejam elas como, por exemplo, de cor, de peso, entre diversas outras. Também ocorre ali uma seriação, em que a criança, além de dividir em categorias, vai começar a analisar questões como, por exemplo, organizar algo do maior para o menor, do mais claro para o mais escuro, do mais leve para o mais pesado, e assim ela começa a entender melhor e a organizar melhor o universo ao seu redor. Ela também vai ter agora um raciocínio indutivo e dedutivo, em que, por exemplo, ela vai conseguir compreender que se todos os cachorros latem e Bob é um cachorro, então Bob late. Ou, chegando de alguns exemplos, ela pode chegar a uma conclusão. Por exemplo, se ela algumas vezes entrou em contato com rosas, e ao entrar em contato com rosas, ela encontrou espinhos nessa rosa, ela pode concluir então que rosas possuem espinhos. Ela também vai ter uma ideia melhor sobre conservação de matéria. Ela vai conseguir entender, por exemplo, que se você tem uma quantidade de água em um copo e essa quantidade é transferida para outro copo,
mesmo que o tipo do copo seja diferente, a quantidade de água continuará a mesma. Da mesma forma, se uma bola de massinha ela é transformada em um caracol ou em uma serpente de massinha, ela começar a entender que ainda continuamos ali com a mesma quantidade de massinha. Ela também vai começar a lidar melhor com números, conseguindo fazer contas e cálculos mentais, entre outras questões. Tudo isso vai fazer com que a criança tenha, então, uma mudança de um pensamento rígido e ilógico para um pensamento mais flexível e lógico. Isso fará com que diversos aspectos da vida dela possam estar sendo adaptados. Por exemplo, com relação à moral e à ética. Ela poderia chegar em 3 estágios diferentes. Antes do pensamento operatório concreto, ela entendia as coisas por uma questão de transgressão ou de consequências. Então, sempre ela analisaria as consequências de um ato para então julgá-lo. Agora, nesse período da vida dela, no período operatório concreto, ela vai começar a analisar também a questão, por exemplo, da intenção, em que atos que estão com as mesmas consequências podem ser julgados de maneira diferente de acordo com a intenção daquela pessoa que o pratica. Então, além disso, tendo um pouco mais de idade, ela também vai começar agora a ter a ideia de equidade, em que pessoas em situações diferentes vão ter conceitos diferentes e, por isso, vão ter que sofrer consequências diferentes pelos seus atos. Não se pode cobrar de uma criança de 3 anos o mesmo que se cobra de uma criança de 10 anos, por exemplo. E ela começa então a entender isso. Isso tudo nos mostra que, a partir dos 7 anos, a criança vai estar no estágio de crescente crescimento cognitivo, em que cada vez mais essas questões vão sendo elaboradas e melhoradas. E isso vai continuar crescendo em diversos aspectos. O Cauã, então, vai continuar falando nisso para nós. E falando, por exemplo, sobre como isso tudo está envolvido com a questão da linguagem. Não é mesmo, Cauã? Obrigado, Flávio. E olha só, pessoal, nessa fase da terceira infância, a criança ela vai começar a desenvolver a linguagem e a alfabetização dela. Na linguagem, dividida por 2 campos, ela já começou a desenvolver ali a oralidade. Então ela consegue conversar, ela consegue entender, mas agora ela vai começar a desenvolver a capacidade de usar metáforas, de entender as palavras numa ordem trocada na oração. E na linguagem escrita, ela vai ter um pouco de dificuldade de entender os que são os caracteres, aqueles símbolos estranhos que ela tá vendo ali. Mas ela vai ter uma facilidade muito grande de conseguir, por exemplo, associar essas palavras, associar, esses símbolos às coisas palpáveis e físicas que ela vê na vida real. A partir disso, ela entra na escola e ali na primeira, segunda série, ela começa a desenvolver essas habilidades e ela vai ter alguns critérios que vão desenvolver esse aprimoramento educacional dela. Então, por exemplo, a forma que ela acredita que ela é capaz de passar por esse período dessa iniciação é muito importante para que ela consiga realmente, para que ela se desenvolva e para que ela tenha um progresso bom nisso. O gênero influencia. Então, as meninas, por exemplo, vão ter um desenvolvimento muito maior do que os dos meninos. A forma que ela lida com os pais e como ela é inserida na sociedade em que ela vive vai ter uma importância muito grande, porque a partir do momento que os pais cobram e vestem e permitem que ela interaja com o ambiente para demonstrar aquilo que ela aprende, para ver o que ela aprende na prática, vai ser muito importante. A partir disso, a gente vai ver que como ela lida na sala de aula é importante também. Então, as metodologias educacionais têm que ser um pouco diferenciadas. As turmas menores ajudam, investir em mídias e inovações também vão ajudar bastante a criança. Mas esses são métodos para uma criança considerada normal. Temos duas exceções especiais, as crianças especiais e as crianças superdotadas, que vão ser caracterizadas por estarem abaixo da média ou acima dela. Para as crianças especiais, é necessário que se tenha um plano de desenvolvimento individual, pessoal. Para as crianças superdotadas, é, por exemplo, necessário que elas vão, por vezes, para escolas especiais que vão ter planos de enriquecimento ou de aceleração daquilo que elas já são boas. E, por fim, a gente vai ver como o Xanã vai dar um pouco de desenvolvimento na terceira infância. Tchau! E aí, Cauã? Chegamos no terceiro estágio do desenvolvimento da criança, onde, neste período escolar, ela desenvolve o autoconceito, onde, através do ensino, ela desenvolve alguns conceitos sobre o que ela aprende. Então, ela chega pro papai e fala assim: pai, eu sou meio burrinha em matemática, porque eu não consigo fazer as contas. Porém, eu sou muito inteligente em história, porque eu gosto de história. Esse conceito é formado nesta faixa etária. Junto desse autoconceito vem o desenvolvimento do quarto estágio da criança, que é a autoestima, que tem tudo a ver com as responsabilidades e as habilidades que ela conhece. Papaya traz no livro exatamente os exemplos das crianças Arabesh, que os meninos nessa faixa etária começam a produzir os arcos e flechas e a pescarem, e as meninas a plantarem e colherem. Essas responsabilidades, se elas conseguem suprir, elas têm uma autoestima elevada. Agora, se as crianças não conseguem cumprir com as responsabilidades que dão a ela, a autoestima dela fica baixa. Os pais, nesse momento, têm um papel fundamental, pois eles que influenciam e muito a criança nesse período da faixa etária.
Pois, se um pai é apaixonado por futebol, é neste período que a criança vai também se criar essa paixão pelo futebol. E a mesma coisa acontece com a mãe e com a filha. Então, as responsabilidades dos pais nesse período se tornam muito grandes. Pois, se um pai fala palavrão, é nesse período que o filho também vai começar a criar o hábito de falar palavrão. Exatamente por conta desse papel influenciador dos pais com as crianças. A família, do modo geral, tem uma grande importância, porque nesse período, se a família é uma família bem estruturada, a criança raramente vai desenvolver algum problema psicossocial. Porém, se tem muitos conflitos internos na família, ela pode desenvolver alguns comportamentos, tanto internos quanto externos. Internamente, ela pode desenvolver um medo excessivo, como também um princípio de depressão. Externamente, se a família tem conflitos muito intensos, ela pode desenvolver a agressividade, a hostilidade e a raiva. O irmão também tem um papel fundamental nessa faixa etária, porque o irmão, ele sempre vai ser o companheiro desse irmãozinho. Se for um irmão mais velho, ele que vai cuidar muitas vezes e até ensinar muitas coisas para esse irmão. E também o irmão mais novo vai desenvolver a habilidade de conflitos e resolução de conflitos, porque o irmão mais velho sempre vai estar do lado dele. Então, o papel da família é fundamental para o desenvolvimento da criança nesta faixa etária. Agora a gente vai ver lá com a Rani como que funciona o processo da socialização. Como que as crianças nessa faixa etária conseguem desenvolver o relacionamento com as pessoas ao redor dela. Então vamos lá com a Rani. Oi, gente, tudo bem? Exatamente como o Sharon disse, eu vou falar sobre as crianças e os grupos de pares. Bom, os grupos de pares, eles são importantes porque é exatamente nesse momento que as crianças saem da aba de seus pais e elas começam a agir na sociedade. Isso envolve elas praticarem as habilidades sociais delas, como também a questão de saberem ter o seu julgamento próprio, independente. Bom, o ponto ruim dos grupos de pares é porque normalmente eles acabam gerando os chamados preconceitos. E nesses preconceitos a gente vê que eles são ocasionados de grupos semelhantes, de pessoas que são semelhantes, ou seja, pessoas que têm o mesmo sexo normalmente, e pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos de vida. Normalmente é quando os preconceitos começam a surgir nesses grupos. Bom, dado isso, a gente tem outro ponto, que é o ponto da amizade dentro dos grupos. Bom, a amizade... Algumas pessoas não, os estudiosos dizem que a gente não tem amizade verdadeira antes dos 12 anos, antes da gente ter uma capacidade cognitiva que pode fazer com que a gente entenda a posição do nosso amigo, assim como nós entendemos as nossas. Antes dos 12 anos, a gente tem uma amizade baseada no nosso próprio interesse. Então, a gente nunca leva em consideração a outra pessoa, nem em quem ela é de verdade, mas sim do que ela pode nos oferecer. Outro ponto muito interessante nessa amizade toda é a popularidade. Bom, a popularidade, ela pode ser vista de 5 formas que os estudiosos são determinados através do que as crianças veem de si próprios. Tem os populares polêmicos, os populares não, né? As pessoas que são negligenciadas, que são populares por serem negligenciadas, enfim, não, elas não são negligenciadas. Enfim, tem outro ponto que são as medianas e os rejeitados. Bom, todas essas pessoas, elas fazem parte desse grupo, só que a popularidade mais saudável, que pode dizer, são as sociometricamente, são as crianças que são sociometricamente populares. Bom, essas crianças, elas não são vistas populares pelo seu jeito de vestir, ou pelo seu jeito de correr, ou pelo seu porte atlético, mas sim porque elas têm algo muito mais a oferecer, que por exemplo, elas são muito carinhosas, elas são atenciosas, elas se preocupam em ajudar a próxima criança, elas têm um desenvolvimento muito bom, tanto no lado acadêmico quanto no lado social. Bom, tudo isso é muito interessante e é algo muito válido pra gente ver e pra gente poder ser perceptível às crianças. Bom, outro ponto muito importante da gente olhar é a questão da agressividade. Uma agressividade, normalmente, ela se desenvolve em detrimento dos pais autoritários. Bom, quando as crianças elas têm os seus pais autoritários, que são pessoas um pouco mais rígidas, elas tendem a ser rígidas também. Antes do 5º ano, no 4º ano, elas são crianças negligenciadas e rejeitadas. Isso faz com que elas sejam um pouco mais retraídas, um pouco mais reprimidas. Porém, no 5º ano, no final do 5º ano, já perto do 6º ano, elas começam a ser crianças populares, porque crianças com uma cabeça pré-adolescente, elas começam a ver fascinante o fato de você ser grosso com uma pessoa, o fato de você ser brutal com a outra pessoa. Com relação à popularidade também, a gente teve um estudo na China, dos anos de 1990 até 2002, e nesse estudo foi comprovado que a cultura, ela influencia muito na questão de desenvolvimento cognitivo e também com relação à popularidade das crianças. Mas o principal afetado é a forma como elas agem em meio à sociedade. Antes, em 1990, a China era um país em que, era mais... como pode dizer, um país mais, todo mundo junto para o bem do país. Era uma coisa um pouco mais coletiva, um pouco mais altruísta, assim, digamos, no meio do trabalho.
Porém, depois dessa época, a China começou a ser aquela potência tecnológica, enfim, que todos nós conhecemos. E nisso acarretou no desenvolvimento das crianças, que fez com que elas fossem mais retraídas do que anteriormente. Bom, esse foi o nosso trabalho. Tem muito mais coisa para falar, mas o tempo é muito curto. Enfim, a gente apresentou aqui sobre o desenvolvimento cognitivo, sobre o desenvolvimento físico, sobre a identidade, e agora eu falei um pouquinho sobre os grupos de pares. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o resto da aula, que vocês possam colocar em prática tudo aquilo que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês também apresentaram. E é isso aí!